Olá! Hoje no mundo político, o cenário da corrida presidencial a menos de 6 meses do pleito. O que dizem as pesquisas? O que mexe com a percepção do eleitor? E quais são os movimentos e desafios dos pré-candidatos? Eu vou conversar com a cientista política Márcia Ribeiro Dias, que é professora e pesquisadora da Unirio. Márcia, mais uma vez, obrigada por atender o mundo político. É um enorme prazer estar nesse programa, tão bem conduzido por você, Vivian. É sempre um prazer. Então, eu espero que a audiência também fique contente com o programa de hoje. Vamos tentar, então, entender esse cenário, não é? Que eu me referi. Nós estamos aí a pouco menos de 6 meses das eleições, parece muito tempo, mas o tempo está correndo tão rápido e tanta coisa acontecendo, né? Vamos começar pelas pesquisas. Nós tivemos 2 pesquisas na semana passada, o IPESP e a Quest, apontando praticamente a mesma distância num cenário estimulado, né? Lula com 44 em ambas as pesquisas e Bolsonaro aparece na IPESP com 30 e na Quest com 29%. Há uma leitura imediata, não só dessas pesquisas, mas de outras que vêm aparecendo nas últimas semanas, nos últimos meses, que Lula está estacionado e que Bolsonaro está ganhando terreno, está avançando, mesmo que paulatinamente. O que você acha dessa leitura? Como é que você está enxergando essas pesquisas? Eu fico muito feliz com a oportunidade de falar sobre esse tema, porque às vezes eu percebo algumas interpretações um tanto equivocadas. O que a gente tem nesse cenário, né? De fato, Bolsonaro já vem oscilando positivamente há alguns meses, mas a oscilação mais forte se deu com a saída do pré-candidato Moro, né, não é mais pré-candidato, da lista de candidatos, né? Então, eu queria falar um pouco sobre isso, porque isso é muito importante. Tem se falado muito no Brasil com relação à terceira via. O conceito de terceira via, ele nasceu nos anos 90, na Inglaterra, para dar uma saída ao Partido Trabalhista com o fim do socialismo real, né? Com o fim da antiga União Soviética e os desafios enfrentados pela esquerda em geral, naquele momento que parecia que era o fim da história, inclusive Fukuyama falava em fim da história, e que as ideologias tinham morrido, e aí só tínhamos então a hegemonia liberal. O Partido Trabalhista, assim como outros partidos de esquerda no mundo, tiveram que encontrar o seu rumo dentro desse novo cenário hegemônico para o liberalismo. E aí, o conceito de terceira via, ele nasce aí, tá? Para dar subsídio a um projeto político que não era nem de esquerda, nem de direita. Por isso ele está aparecendo no nosso cenário. Por quê? Porque os candidatos que se pretendem à terceira via se colocam assim, como nem esquerda, nem direita, como se fossem candidatos de centro. Só que todas essas candidaturas que atualmente estão fragmentadas em diferentes candidaturas, como era a candidatura do Moro, como é a candidatura do Dória, como é também uma virtual candidatura do ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, enfim, e tantas outras que se colocam, e até o Ciro Gomes, de uma certa maneira, tentando pleitear esse lugar, embora ele seja um candidato que é do PDT e, portanto, do campo da esquerda, diferente dos outros candidatos que são todos oriundos do campo da direita. Então, eu queria falar sobre isso. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos, de fato, uma terceira via. Nós temos uma via direita bifurcada em muitas vias, em função do radicalismo do presidente Bolsonaro, né, especialmente do governo, né, que agora termina, e a necessidade de todos esses candidatos, Dória, Eduardo Leite, Moro, apoiaram, explícita ou implicitamente, Moro, no caso, não apoiou explicitamente, mas acabou virando ministro da Justiça do governo, logo na primeira hora. Todos esses candidatos apoiaram Bolsonaro
das eleições de 2018, contra o PT e contra, inicialmente, Lula, que foi impossibilitado de concorrer em função da prisão, e aí depois contra Haddad. Então, não surpreende, e é isso que eu queria falar, não surpreende o fato desse crescimento significativo da candidatura, significativo, expressivo da candidatura de Bolsonaro, com a saída de Moro da disputa, que ele era o candidato que tinha o maior percentual de intenção de voto dentre os menores percentuais. Então, a saída dele do rol de candidaturas inflacionou a preferência pela candidatura de Bolsonaro. Isso se explica facilmente pelo fato disso que eu falei. Não é, de fato, uma terceira via, e sim uma via direita bifurcada. E aí, com isso, toda a perda que esse campo tem é agregado para o campo de Bolsonaro. Assim como, se Ciro retirasse sua candidatura, quem seria beneficiado seria provavelmente, né, a candidatura de Lula. Ou uma certa abstenção. Totalmente... Sempre a abstenção ganha um pouco. Perdão, pode falar. Só fazendo aqui uma parte, não totalmente, o percentual que Moro tinha era 8%, que aparecia em ambas as pesquisas, com variação talvez de um ponto, de uma para outra, não sei ao certo, mas 8%. Bolsonaro não assimilou tudo isso. Não. Lula também não assimilaria tudo, mas ele assimilou pelo menos a metade desse, né? Desse eu ia falar sobre isso agora, porque nem tudo é assimilado diretamente por Bolsonaro, porque, na verdade, os eleitores de Moro, em grande medida, se decepcionaram com Bolsonaro. Então, parte vai para indecisos ou abstenção. Abstenção é uma declaração a essa altura do campeonato ainda imprecisa. Por quê? Nesse momento, eu perco meu candidato, eu digo, eu vou votar nulo. Só que são 6 meses da eleição, muita coisa pode acontecer. Então, é evidente que Bolsonaro não absorveu tudo, absorveu metade, mas Lula não absorveu nada. É isso que eu queria chamar a atenção. Então, esse aumento expressivo dos números do Bolsonaro se devem à saída de Moro. Basicamente, não tem nenhum acontecimento extraordinário que não seja este, que se coloque nessa situação para explicar isso. E por que o Lula não se move? Porque ele ganha muito poucos votos vindo de Moro, porque se existe alguém que é adversário frontal de Lula, é Moro que determinou a sua prisão. Então, assim, é muito difícil que alguém que vote em Moro vote também em Lula, embora não seja impossível, mas é uma minoria que não vai ser significativa. Agora, falando da percepção do eleitor, o que o eleitor está pensando quando faz essa escolha? Não, eu não vou votar no Bolsonaro, eu não vou votar no Moro, porque ele não é candidato, então eu vou votar no Lula. Ele está é o sentimento antipetista ou é simplesmente o eleitor mais conservador? Como é que ele percebe? Tem boa medida ainda algum resquício do... Não que o antipetismo ainda existe na nossa sociedade, ainda é forte, mas o discurso anticorrupção que sustentou a eleição de 2018 e que garantiu a vitória de Bolsonaro, ele ainda persiste na sociedade brasileira. E essa percepção do Bolsonaro de que Bolsonaro é um candidato anticorrupção persiste? Em parte do eleitorado mais conservador, sim. E é uma parte de um eleitorado pouco informado, que não acompanha o grande noticiário e que se informa basicamente pelas redes sociais. Então, é um eleitorado com o qual os candidatos vão ter que lidar de alguma maneira, porque eles têm que aprender a lidar com este novo candidato, que não é acessado diretamente pelos grandes veículos de comunicação, porque abriu mão, em boa medida, desses veículos para informação jornalística e passou a se informar através das redes sociais. Esse eleitor, os candidatos, Bolsonaro aprendeu a lidar com esse eleitor e principalmente com o seu próprio eleitor dentro deste campo.
O grande desafio das demais candidaturas, e aí incluindo a candidatura Lula, é tentar chegar a esse eleitor. E aí é alguma coisa que a gente vai aprender muito com essas eleições, porque desde o advento das redes sociais e a influência delas nas eleições, a gente vem desenvolvendo estudos dentro da academia para tentar dar conta do processo de formação da opinião pública não mediada diretamente por grandes corporações jornalísticas. Então, isso é alguma coisa que a gente vem, a cada ano, pode surpreender, porque ainda está tentando se dominar uma metodologia para análise desse tipo de comportamento que vem informado de uma maneira diversa daquilo que a gente vinha estudando antigamente, que era televisão e jornais. E rádio, claro. Quando se olha para esses resultados de pesquisa, não é? Há já quase que um entendimento generalizado de que a polarização está cristalizada. Você concorda com essa ideia? E o que nós temos que levar em conta para ter certeza sobre isso? Não é? Você falou tanto da terceira via, é olhando para a terceira via ou é olhando para quem está na ponta, na polarização? O que nos leva a discordar ou concordar com essa cristalização, com essa ideia? Então, eu discordo novamente de que a gente tem uma polarização no sentido de que a gente tem um candidato na extrema-direita, mas a gente não tem um candidato na extrema-esquerda. A gente não tem um candidato revolucionário que pretende fechar as instituições ou pretende dar um golpe, né, que governou por 8 anos o partido que é candidato através desse candidato, que é Lula, né? Já governou o país por 13 anos, sem nenhum abalo às instituições democráticas, sem nenhuma ameaça de ruptura institucional, muito pelo contrário, foi um partido que foi tirado do poder sem nenhuma resistência, de ordem nenhuma. Então, eu acho equivocado a gente tentar colocar uma polarização que, de fato, não existe. Na minha percepção, como cientista política e como analista do comportamento político eleitoral, essa polarização ela não existe. Se a gente tivesse de um lado Moro, de outro lado Lula, por exemplo, a gente dificilmente teria de um lado Moro, de outro lado Bolsonaro, porque a gente diria assim, bom, a esquerda foi eliminada e você só tem um campo político em disputa, que é o campo da direita. E não é o caso. Então vamos dizer, né, hipoteticamente, que a gente tivesse de um lado Lula, de outro lado Moro. A polarização seria da mesma ordem, a polarização clássica do eixo esquerda-direita, que não é isso que eu tentei chamar a atenção na primeira parte da minha resposta, para dizer que o conceito de terceira via pode estar sendo colocado de forma equivocada, porque a terceira via viria como um centro político. E quando o que a gente tem de fato até pode ser uma centro-direita, evidentemente que nenhum destes candidatos que se colocam como uma opção à terceira via são candidatos de extrema-direita. São candidatos que apoiaram um candidato de extrema-direita nas eleições de 2018, são do campo da direita, portanto, mas não necessariamente são de extrema-direita, evidentemente que não. Mas daí a ser de centro, como se houvesse um ponto de neutralidade dentro da política, isso é equivocado do ponto de vista analítico. Não existe esse ponto de neutralidade. Em nenhuma democracia do mundo não ia ser o Brasil que ia inventar ela. Então, melhor que falar em polarização seriam pelo menos os 2 primeiros colocados isolados na disputa, né? Seria isso. Porque muitas vezes, quando se fala em polarização, está também querendo dizer que a disputa está entre 2 oponentes, não é? Distorcendo um pouco essa ideia de polos, né? Agora, Márcia, vamos passar para os acontecimentos objetivos dos últimos dias. Ontem teve um jantar em Brasília, na casa do ex-senador, ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, e lá tinham vários senadores, inclusive não só do MDB, mas de outros partidos, não é? Houve ali um encontro em torno de Lula, com a presença de Lula, e são aquelas lideranças tradicionais do MDB se reunindo com Lula. E
a conversa toda era, não, nós não estamos aqui para manifestar apoio ao Lula, nós temos um candidato, mas... E aí tem os diferentes discursos, Renan Calheiros com um discurso mais claro, dizendo que ele está com Lula, não é? Fazendo um aceno até para Alagoas, mas enfim, posições diferentes. Eu queria que você falasse um pouco disso, do significado que tem, de fato, porque você tem o MDB envolvido em negociações para a escolha aí desse nome que pode correr por fora, que no caso do MDB seria Simone Tebet, mas tem lá o União Brasil postulando também apresentar candidato, o PSDB com 2 candidatos. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, o que significa esse encontro, de fato, nessa circunstância, não é? Então, o MDB é um partido historicamente carregado de correntes. E aí a gente tem que entender o contexto histórico do surgimento do MDB. O MDB surge como partido, a oposição autorizada pelo governo militar. Então, ali dentro, quando ele nasce como partido, você tem desde comunistas até liberais, né? Todos aqueles que se opunham ao regime militar se colocavam dentro do MDB. Essa marca de nascença do MDB ele carrega e da qual ele não consegue se livrar dela. Então, a gente falar do MDB como uma posição única é sempre muito difícil, né? Ele é um partido que varia muito de estado para estado, mas todos os partidos, de alguma maneira, no Brasil, têm alguma variação. Mas o MDB tem muitas correntes, não aquelas correntes clássicas, mas ele tem muitos posicionamentos internos divergentes. Você falou aí do Renan Calheiros, e a gente tem alguns outros posicionamentos. O ex-governador do Paraná também, que saiu do partido, entrou no PT para ser candidato. Mas você tem ali dentro várias posições. E isso se traduz muito num momento em que essa candidatura alternativa, vamos chamar assim, ela está sem identidade. Ela está sem um nome que a abrace. Quer dizer, tem vários nomes que a querem abraçar, como terceira via, como a candidatura não extremista ou a candidatura centrista. Mas o fato é que nenhum nome consegue emplacar esta posição. Na medida em que você não tem um nome definido, a gente chega a um grau de indefinição em que, evidentemente, isso afetaria um partido como o MDB. Então, este movimento mostra o MDB se coloca disponível para negociar, para discutir. Ele quer ter candidatura própria, ele tem pré-candidatura, né, que é a Simone Tebet, e negocia um outro nome forte para tentar compor esse campo, dar identidade, dar uma face a esta candidatura alternativa, essas duas forças que já se consagraram, já se cristalizaram, como você mesmo disse, no cenário eleitoral deste ano. Então existe essa tentativa para uma terceira via. Para uma terceira via ou por essa candidatura alternativa. Eu queria deixar claro que, assim, a possibilidade de crescimento dessa candidatura, como eu disse anteriormente, ela só vem da retirada de votos do campo da direita, ou seja, do Bolsonaro. A melhor maneira desta candidatura crescer, se houver uma candidatura que consiga agregar, é tirando votos do campo da direita, que é o campo de Bolsonaro. Então, assim, esse movimento é um movimento político típico do MDB, que eu não gosto de usar essa expressão, mas que ao mesmo tempo está aqui propondo uma candidatura. O MDB está sem vocação majoritária há muitos anos para a presidência da República. E o que eu quero dizer com isso, sem vocação majoritária? Significa que ele não tem um candidato com chances reais de vitória. E aí ele acaba entrando como apoio para outras candidaturas. Foi o que aconteceu com Michel Temer nas candidaturas de Dilma. E o apoio aos governos do PT também, em boa medida, também em virtude disso, ocupando espaços importantes, porque é um grande partido parlamentar, mas sem vocação majoritária nacional. Então ele tem que negociar mesmo para ele poder ter um espaço no governo que vem. E, pelo visto, ele está entrando por um campo que fica entre ter a candidatura própria e apoiar, agora sinalizando
para um possível apoio ao PT e ao Lula. Então, isso Mas vai aí se consagrar. Aí eu vou te pedir um pouco de palpite mesmo. Eles têm até 18 de maio para apresentar uma candidatura comum, isso que foi anunciado, né? Será que eles vão correr o risco de ter uma candidatura que vai repetir 2018, né? Lá um candidato que, né, o resultado do PMDB nas eleições de 2018 foi pífio, não é? Pífio. Então, será que eles vão correr esse risco, não é? Porque eles continuam trilhando essa linha aí, digamos que que é auxiliar, não é? Nas eleições, né? Ou realmente entram numa aliança com o PT, aí teria que ser uma aliança de primeiro turno? O que você acha? Tem chance de aliança de primeiro turno? Olha, aí eu vou entrar no campo do palpite. Palpite mesmo. Lula, e aí eu vou falar mais de Lula do que do próprio PT, está tentando fazer o sonho da grande aliança, né? De criar um campo de forças democráticas que se coloquem como alternativa a Bolsonaro e à extrema-direita. E ele está trabalhando por isso. A gente não é à toa que a gente viu a definição da vice-candidatura ser um membro histórico do PSDB. E aí, quando a gente fala em polarização, a gente tem que lembrar, PT e PSDB polarizaram as eleições desde o período de 1994 até 2014 no Brasil. Essa foi a grande polaridade no Brasil, a divisão entre PSDB e PT. E, embora alguns critiquem, porque no campo econômico não tinham tantas divergências assim, etc., no campo, em várias outras debates em torno de privatização e de papel do Estado na economia, há divergências históricas entre esses dois partidos. Um dos partidos que mais foi prejudicado nessa fragmentação e nesse descompasso democrático que a gente vem observando nos últimos anos foi o PSDB. E o PSDB, você vê, como você mesma falou, 2 candidaturas, onde já se viu isso? O partido, pela primeira vez na história, faz uma prévia eleitoral, consulta suas bases para definir a candidatura à presidência. Essa candidatura é definida e ainda assim há resistência dentro do próprio partido para a formação de uma outra candidatura. O eleitorado, e aí eu vou falar da percepção do eleitorado. Como é que o eleitorado vê isso? Não sei, estou aqui no achômetro. Essa é outra coisa que a gente tem que acompanhar para descobrir, né? Pois que o eleitor pensa disso? O eleitorado se sente órfão, porque ele está olhando para o lado e ele está dizendo, onde é que eu vou confiar? Como é que eu vou confiar numa candidatura que se opõe a uma candidatura interna do próprio partido? Como é que eu posso seguir adiante com uma candidatura que, ao mesmo tempo, um partido que está, ao mesmo tempo, lançando uma candidatura e namorando com o PT em jantares? Como que eu vou... isso tudo, essa eleição de 2022 está sendo uma das eleições mais atípicas, talvez atípica num sentido diferente do que foi 2018. 2018 também foi uma candidatura, uma eleição muito atípica, mas essa em termos de incerteza. Porque o que os eleitores têm de certo? As candidaturas de Lula e de Bolsonaro. Então, esse descompasso dessa candidatura alternativa, ou destas candidaturas alternativas que fazemos, nos unimos, quem será, aonde vamos, quantos seremos, faz com que o eleitor prefira cada vez mais aquelas que ele considera que são estáveis, né? E isso vai beneficiar a quem num primeiro momento? A Bolsonaro. Agora, falando em Bolsonaro... Vai migrar esse voto, ele vai migrar. O que pode vir para Lula vem do campo da esquerda, e do campo da esquerda restou aí Ciro Gomes. Mas você acha e os que indecisos, Ciro Gomes ainda claro, pode... os indecisos ainda são importantes, né? Que são aqueles que não estão com o seu voto definido para nada, né?
Ciro Gomes fazendo a opção de não se manifestar, e se eventualmente não é chegar aí ao final, Lula e Bolsonaro seguem para o segundo turno e novamente Ciro Gomes fica fora da corrida e não se manifesta, os eleitores de Ciro, como é que você vê assim, o perfil deles, o caminho que eles devem fazer? Porque Ciro tem feito um discurso antilulista muito ferrenho, não é, nos últimos tempos. Para você ter uma ideia, em 2018, o discurso de Ciro não era tão antilulista assim. Inclusive, ele estava dando apoio à situação de Lula, que estava preso. Ele estava muito mais moderado com relação a Lula e ao PT. O que eu vi acontecer? Porque eu venho estudando abstenção eleitoral. E eu estudei especificamente abstenção eleitoral em 2018. O que eu encontrei? Eu encontrei que a maior parte dos meus entrevistados, eu fiz um trabalho qualitativo, então não vale para generalização estatística, mas dos meus entrevistados, a imensa maioria deles eram eleitores que votaram em Ciro no primeiro turno e anularam ou se abstiveram no segundo turno, anularam ou votaram em branco. O Ciro, com relação à sua candidatura, eu acredito, pelo que eu vi, pelo que eu investiguei, ele tem uma tendência a puxar os seus eleitores consigo. Aquela ida dele para Paris no segundo turno, ela foi muito significativa e ela determinou uma boa quantidade de votos. Eu diria até que talvez tenha determinado o resultado da eleição, porque se ele tivesse entrado na candidatura de Haddad de cabeça, aquele resultado poderia ter sido diferente. Tá? E neste ano, o que vai acontecer? Mesmo que ele proceda da mesma maneira, e tudo indica que é isso que vai acontecer, porque de tudo que ele já falou de Lula, não que seja impossível, mas é muito difícil que ele consiga se constituir num aliado para segundo turno, sem perder credibilidade junto ao seu eleitorado. Ele deve fazer a mesma coisa que fez em 2018. E aí, só que com uma diferença, a eleição já não está mais disputada voto a voto, como alguns dizem. Não é verdade. Lula tem uma certa folga. E pode ser, inclusive, dependendo das circunstâncias, da divisão dessas candidaturas alternativas, que Lula ganhe no primeiro turno. Tudo depende de como vai ser o cenário final das candidaturas. Se vier uma candidatura com força, que divida votos com Bolsonaro, de fato, a tendência maior é a vitória de Lula no primeiro turno. Se vier fragmentado, Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno. Então, a retirada de Ciro desta vez, é claro, estou falando com muito tempo de antecedência, mas eu acredito que não vai ser determinante para o resultado como foi em 2018, embora eu considere que em 2018 tenha sido realmente determinante, mas era um outro cenário. Márcia, falando sobre determinar resultado, até que ponto a estratégia que, enfim, o entorno, as forças em torno de Bolsonaro usaram de fazer migrar os contingentes, os políticos mandatários, tanto nos estados quanto no Congresso, para o PL, no máximo para o PP, enfim, houve uma concentração de forças de políticos com mandato em torno do Bolsonaro nesses partidos. O quanto essa estratégia pode ser eficiente para Bolsonaro crescer? Olha, em tese, pelos manuais de ciência política, foi uma das estratégias mais bem-sucedidas de governantes majoritários, assim, de presidência da República dos últimos tempos. Ele conseguiu criar um partido do nada. Isso é criar um partido do nada. Deixa eu me explicar também para não ficar uma coisa meio absurda. Era um partido pequeno que, de repente, se virou um partido dos mais relevantes dentro do Congresso Nacional em termos de representatividade nacional. Então, o movimento dele foi muito bem sucedido nesse sentido. Como que isso pode impactar as eleições? Aí, antes de falar sobre isso, eu queria dizer, por que ele consegue isso? Ele consegue porque os seus apoiadores
se dividem em alguns grupos. Aqueles que são muito intensos e que vão com Bolsonaro para onde ele for, que traduzem muito o que é o eleitorado típico do Bolsonaro, que é um eleitorado que é independente do que ele faça, independente da situação que eles assistam, eles vão continuar ao lado de Bolsonaro. É uma minoria. Não é suficiente para ganhar a eleição. Assim, também no campo da política, existem apoiadores do Bolsonaro que ocupam cargos relevantes, tanto em executivos quanto em legislativos, que se comportam da mesma maneira. E são tão minoritários quanto. Mas existe um segundo tipo que migrou para dentro do PL, deste movimento extremamente bem sucedido que foi feito pelo bolsonarismo, que são os eleitores os parlamentares e ocupantes de cargos executivos dos partidos do Centrão, que foram beneficiados nos últimos anos, desde que Bolsonaro resolveu desembarcar do seu discurso anti-Centrão, e que foram muito beneficiados e continuam sendo e estão sendo tendo acenos de que serão ainda mais. Esses são os candidatos, oh meu Deus, não é candidato, são os políticos mais oportunistas, né, que daquela ala mais que migra com mais facilidade, porque não tem ideologia, porque se move basicamente pelos seus interesses políticos pessoais. São legendas, muitas delas legendas, eu não vou chamar, nem todas são legendas de aluguel, mas são legendas frágeis que não conseguem segurar os seus próprios membros. Por quê? Porque não são relevantes do ponto de vista político ideológico ou tenham um grande projeto político para a nação. São partidos que normalmente abrigam candidaturas que são oportunistas por natureza, porque estão ali para se beneficiar, são individualmente e não como partidos e como legendas. Aí, quando você falou do MDB, né, é diferente, porque o MDB, embora seja um partido típico do Centrão e que se move por cargos também, ele é um partido que tem uma identidade política sólida no Brasil. E ele precisa preservar esse seu histórico, né? Essa sua identidade. Agora, diferente desses outros partidos pequenos. De fato, estão todos também buscando as suas próprias reeleições, não é? Quando eles fazem essas escolhas, eles estão fazendo apostas também, não é? Essa capacidade do PL de atrair tem a ver com isso também. Eles estão acreditando que isso vai ajudá-los a se reeleger, né? Agora, uma última pergunta. Só para terminar, eles seriam muito beneficiados com uma reeleição de Bolsonaro, mas ainda assim, Bolsonaro indo para um segundo turno, isso já beneficiaria boa parte dessas candidaturas. Só para a gente concluir, eu não posso deixar de mencionar, na semana passada teve muito bochicho em torno disso, e vale a pena a gente resgatar. O Lula falou um monte de coisas que causou, não é? Sem precisar complementar, mas só para lembrar, algumas falas que provocaram adversários e apoiadores que ficaram preocupados, a questão do aborto como uma medida de saúde pública, ele fez uma defesa, ele criticou a classe média, ele disse que deu um aviso aos militares que vai tirar todo mundo dos cargos civis para... porque eles não têm que ocupar cargo civil, e estimulou os trabalhadores numa reunião de sindicatos, numa reunião da CUT, a ir para a porta das casas de deputados para se manifestarem em defesa dos seus direitos. Enfim, esses assuntos pegaram fogo, especialmente a questão do aborto, que é uma questão muito polêmica no Brasil, que é um país bastante conservador, e isso foi utilizado, inclusive, pelo próprio Bolsonaro. Como é que você vê esse comportamento do Lula? O Lula está usando alguma estratégia? De onde sai essa história num momento tão delicado aí, que a pesquisa vai aí mostrando um certo ganho de Bolsonaro paulatino, mas real? O que acontece, a gente tem que lembrar da aliança que foi feita, né, entre Lula e Alckmin, que é um político conservador, católico,
e que tem uma tradição com este eleitorado, tem um eleitorado que ele traz, que é um eleitorado muito mais moderado, e ele exerce um papel de moderador, quase como um fiador de radicalidade futura de Lula, permitindo a Lula, eu já falei isso em outro momento, numa outra entrevista, já não me lembro mais quando, mas eu me lembrei disso agora que você falou. E foi antes de Lula fazer essas falas, foi antes da semana passada. Então, que permite a Lula ficar mais à vontade com seu eleitor típico, que é uma coisa muito parecida com o que o Bolsonaro faz também, que é estar disponível para o seu eleitor mais cativo, para o seu eleitor mais identitário. Lula também, quando ele faz esse tipo de discurso, ele está falando para o seu eleitor original, que é um eleitor que esperava muito mais dele nos governos e que ficou, em boa medida, decepcionado porque Lula se moderou demais. Então, realmente eu estou tentando entender, não estou fazendo uma pesquisa exatamente nesse sentido, mas o que eu percebo deste comportamento de uma liderança política do porte de Lula, que é uma liderança que vem, ao mesmo tempo em que vem assumindo esse discurso mais radical, ele vem com um discurso muito moderado com relação a uma série de temas, que não tem ressentimento, que quer recuperar a situação boa para o povo, enfim. Então, ele está muito preocupado com a economia. Eu acho que o centro da campanha dele vai ser resgatar o tema de uma economia mais voltada para os mais pobres, que é o discurso típico do Lula, né, que é do Fome Zero. Então ele vai ter esse conteúdo central na campanha, mas ele está se permitindo nesse momento de pré-campanha chamar de volta o seu eleitor mais original, mais militante para trabalhar com ele. E isso não é uma estratégia que não tenha consequências, ela tem consequências. Mas Lula, não perdeu um voto, porque todo mundo fala isso, porque Bolsonaro está crescendo. Bolsonaro teve um crescimento, eu não vou dizer fictício, mas porque é real, mas porque são votos que saíram de uma candidatura muito claramente, que é a candidatura de Moro, e Lula não perdeu nenhum voto, não digo, mas assim, percentualmente não perdeu nada de voto por conta desses discursos. Ele continuou dentro da projeção que havia antes. Então, assim, me parece uma estratégia de reaproximação com seu eleitorado típico, mediada ou afiançada pela presença de um político, que é um político conservador, do campo aí tem o catolicismo também, que Lula sempre também é católico, e o Alckmin também, eles têm essa identidade religiosa, o Alckmin muito mais conservador do que Lula, certamente, mas você vê que Alckmin também não se meteu nessa conversa, ele se colocou, ele está ali fazendo, olha, vamos recuperar o Brasil, e etc. Então, assim, eu sinto que a presença de Alckmin na chapa de Lula permite a Lula radicalizar mais do que ele radicalizou em 2002. Essa é a minha impressão. Se Numa palavra, você está com a impressão de que é cálculo. Eu acho que sim. Cálculo. Você acha que todo político está fazendo cálculo em ano de eleição? Ninguém falei sem querer. Não queria falar isso, falei. Sim. Lula é um dos políticos mais experientes desse país. Ele não falou nada casualmente ou equivocadamente. Tem cálculo, evidente que tem. Todos têm. Márcia, foi um prazer falar com você. Muito obrigada. É sempre um prazer, Vivian. Obrigada pelo convite. Um grande abraço. Até a próxima, né? Até. Eu conversei com a cientista política e professora da Unirio, Márcia Dias, sobre o cenário deste momento da corrida presidencial. Obrigada a você de casa pela companhia e até amanhã.